Olá, queridos! Mais uma vez estamos aqui no Sagrado para mais um Literatura Viva. Agora é o Literatura Viva 2018.2. Estamos estudando a terceira geração do modernismo e na terceira geração Clarice Lispector. A obra em estudo é Perto do Coração Selvagem e o grupo vai se apresentar. Meu nome é Laura. Meu nome é Juliana. Meu nome é Manuela. Meu nome é Letícia. Meu nome é Mariana. Meu nome é Carolina. O grupo vai estudar, além do romance Perto do Coração Selvagem, alguns contos do livro Laços de Família. Eles vão dizer quais são os contos. Além do livro, nós vamos falar sobre 4 contos. A Menor Mulher do Mundo, Laços de Família, Mistério em São Cristóvão e Feliz Aniversário. Agora eu vou falar sobre o livro de Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Perto do Coração Selvagem fala sobre Joana. Joana, na sua infância, é retratada como uma menina fria e já madura para a sua idade. Ela também questionava muito os adultos e se divertia fazendo eles responderem suas dúvidas. Ela perdeu seus pais muito cedo, sua mãe bem nova e seu pai anos depois. Nessa que ela vira órfã do pai e da mãe, ela vai morar com seus tios. Seus tios ficam muito estranhados com sua natureza, já que ela se mostra impulsiva e com uma certa tendência para o mal. Isso se prova quando ela vai fazer compras com sua tia, que a vê roubando um livro. E sua tia, ao questioná-la, vê que a menina não tem remorso algum, vendo que sua tendência para o mal está presente. Nesse episódio, ela é chamada de víbora pela tia, já que víbora é um animal que tem veneno. E tem um capítulo chamado A Víbora. Depois desse incidente, tem um jantar com os tios e com a tia, onde eles contam sobre mandá-la para um internato para curar suas atitudes malvadas. Nesse internato, ela conhece um professor a qual se apaixona. Óbvio que não vai ser correspondido, pois ela é uma menina magricela e o professor já é um homem formado. O livro tem 2 partes. A primeira é esse vai e volta entre a infância e a fase adulta. E a segunda é a parte mais dramática do livro, que é quando Joana conhece Otávio, que também ocorre em forma de flashback. Quando Otávio conhece Joana, ela está num momento muito bonito, no qual ela está acariciando uma cadela prenha. E ele vê esse contato dela com o animal e fica muito tocado com isso. Quando eles se conhecem, Otávio está noivo de Lídia, que é uma mulher muito linda, com lábios grandes, carnuda, ingênua, meio burra, que sonha em se casar. Uma mulher tradicional. E Joana é justamente o oposto disso. É uma mulher desafiadora, livre, meio distante, fria, que não tem nenhuma pretensão de se casar. Por quê? O casamento é um contrato eterno que exige que as 2 pessoas mantenham esse contato próximo. Isso é uma coisa que Joana não quer. Mas Otávio fica intrigado, fascinado com a Joana por ser tão diferente e larga a Lídia para ficar com ela. Para estabilizar uma união com o Otávio, Joana consegue chegar à conclusão de uma ideia que passava na cabeça dela quando ela era criança, um debate feito na infância, do que aconteceria depois do final feliz, ou seja, depois do ponto final feliz. Com esse relacionamento com Otávio, ela descobre que depois do final feliz veio o repúdio, ou seja, a estação do repúdio. Joana, ela nutria um ódio por Otávio. Ela tinha nojo da relação com ele, principalmente por ter contato. E isso fazia com que ele se sentisse excluído
Ele que queria ser escritor, não conseguia escrever livro nenhum por causa da presença dela, porque ele se sentia excluído dela, não dar carinho, não dar atenção, ser fria com ele. Uma característica presente em Joana era a maldade. Ela, durante todo o livro, foi retratada como má, como maldosa. E a gente vê essa relação dela com o Otávio claramente, porque ela não dava carinho, ela não dava atenção e tinha repúdio por ele. Joana não sentia remorso nenhum com essa situação, ela se sentia superior e livre. E com essa situação, o marido dela, ele se sentia preso, se sentia injustiçado pela relação toda com a mulher que ele dizia ser maravilhosa. Com isso, ele volta a encontrar a sua ex-mulher, a Lídia, e começa a ter casos com ela e começa a admirá-la, principalmente por ela ser o oposto da Joana. A Lídia, ela era submissa, ela encarava a vida como depender do marido, e a Joana tinha um pensamento totalmente diferente. Então, nesse momento, a Lídia, como amante do Otávio, vai engravidar dele. E o que ela vai fazer? Ela vai enviar uma carta para a Joana, para que a Joana vá a visitar e veja que ela está grávida. A Joana, então, ela aceita o convite, né? Vai até a casa da Lídia, onde lá a encontra. Dessa forma, ela encontra com a Lídia, fica meio transtornada com o que está acontecendo, e ela e a Lídia, a Joana e a Lídia, ficam se encarando naquele momento, um olhando para a cara da outra. Até que a Joana vira para a Lídia e diz: acredito que teve fim a nossa entrevista. E a Lídia insiste para que ela permaneça lá, para que elas continuem a conversa, insiste que a entrevista não acabou, caso a conversa entre as duas, né? E a Joana reafirma: não temos clima, não é um bom dia para que eu esteja aqui. Então a Lídia vai, meio que relembra, bem que o Otávio me disse sobre a sua maldade. A Joana, já meio transtornada com o que acontecia, ela vira para a Lídia e sugere a ela: por que você não arruma um emprego ao invés de roubar o marido dos outros? Então passa-se um tempo e a Joana, meio que de sequência, já diz: mas tudo bem, pode ficar com o Otávio, mas eu só vou engravidar ele. Depois que eu engravidar ele, eu largo ele, pego meu filho, e aí você pode ficar com ele para você. Então a Lídia diz: realmente você é muito maldosa. E a Joana diz uma épica frase que é: a bondade me dá vontade de vomitar. Dessa forma, acaba-se esse momento do livro, e já vamos para um outro momento, que é a parte em que a Joana ela vai se relacionar com o homem. Isso mesmo, o homem, porque no livro não se dá o nome específico do rapaz, da pessoa com que a Joana convive, tem relações durante essa parte final do livro. Depois o homem vai largar a Joana através de uma carta que ele vai redigir. Ela vai ver, essa carta vai ser meio que a confirmação de que ele a abandonou, e o livro vai se encerrar de que forma? Vai se encerrar da forma que a Joana vai estar viajando, e isso vai representar o autoconhecimento e a liberdade da mulher, que é a Joana. E assim o livro vai acabar com a Joana dentro de um navio, se autoclassificando como um cavalo bravo. Eu vou falar sobre o conto Laços de Família, de Clarice Lispector, que retrata a relação de uma mãe e uma filha, Severina e Catarina. O livro fala sobre uma visita que a mãe foi fazer a Catarina por 2 semanas e que ficou na casa dela. Porém, a visita torna-se desagradável, pois a relação de Catarina com a mãe não era muito boa, nem com o seu genro Antônio, que não gostava muito dela. Nos episódios, retrata quando Severina fez críticas ao seu neto, e Catarina escutou pacientemente, porém Antônio, seu genro, ficou irritado com a situação. Ao chegar no último dia de visita, a relação de Severina e do seu genro fica mais agradável por ser o último dia. No caminho para ir embora, Severina e Catarina estão no carro, sendo que ele dá uma freada brusca e as duas acabam se encontrando, criando uma intimidade que elas não tinham há muito tempo. E esse encontro as deixa muito desconfortável, pois elas não eram muito próximas e Catarina era muito mais próxima de seu pai do que sua mãe.
Ao chegar no trem, Severina olha para sua filha e Catarina também olha. Elas meio que querem falar alguma coisa uma com a outra, mas não se sentem confortável e Severina acaba indo embora deixando sua filha. Ao voltar para casa, Catarina vai de encontro ao seu filho. Ela se sente mais confiante e quer passar um tempo com ele. Ela chega em casa, chama a atenção dele, chama ele para sair e deixa seu marido em casa. Ele fica meio frustrado com a situação, se sentindo meio excluído, mas mesmo assim ela sabe que seu filho chama para ir ao cinema. Mulher do Mundo é um conto sobre um historiador chamado Marcel Proetters, que viaja até o coração da África e encontra um povoado de pessoas muito pequenininhas, e no meio delas tem uma mulher que ele apelida de Pequena Flor, e ela mede 45 centímetros e é negra. A primeira reação dele é ficar impressionado, porque ninguém poderia imaginar uma pessoa daquele tamanho, e ele decidiu publicar no jornal uma foto dela com o tamanho real de 45 centímetros, e o jornal ele passa por várias casas e mostra a reação de várias pessoas, como uma senhora que queria ter ela como uma boneca, uma família que achou ela tão bonitinha que queriam colocar ela como empregada. Marcel Proetters faz diversas anotações sobre o povo e descobre que eles vivem no alto de árvores e são devorados por diversas criaturas, inclusive os bantus, e as mulheres descem das árvores para cozinhar e os homens para caçar, e depois eles voltam. A Pequena Flor estava grávida e quando ele foi tocar na barriga dela, ela começou a rir e ele não entendeu aquilo. E na verdade ela estava rindo porque ela não estava sendo devorada, e isso para eles era muito comum, então eles viviam pela sobrevivência. A partir daí começa a dizer as diversas formas de amor que podem ser diferentes, podem ter amor assustadores e podem ter amor como ela poderia sentir por ele ou pela bota dele. Eu vou falar sobre uma história em São Cristóvão. Ele conta a história de um casal que estava tendo um jantar familiar normal no mês de maio, numa lua cheia. Essa família era constituída pelo pai, a mãe, os 4 filhos e a avó. Depois do jantar, os pais, a avó e os filhos decidiram ir dormir. Só que a filha mais velha, que tinha 19 anos, decidiu ir para a janela olhar para o jardim, para a lua. Ao mesmo tempo, 3 mascarados estavam passando na rua e estavam procurando jacintos para completar a fantasia de carnaval que eles estavam usando. Eles olharam para a casa da família e decidiram entrar para ver se encontravam alguma coisa. Em certo momento, os 3 mascarados e a jovem, eles se olharam e todos ficaram parados por um tempo. Depois, todos saíram rápido, correndo, com medo, pois eles achavam que tinha visto um fantasma, porque a menina era muito branca, e a menina viu 3 homens mascarados. Os mascarados saíram para a festa, que já tinha começado, e a menina correu e acordou toda a família toda. Bom, agora eu vou falar sobre o conto Feliz Aniversário da Clarice Lispector, que tem como temática principal o sentimento de abandono de uma figura feminina mais velha. E o conto vai introduzir o personagem Dona Anita, que é uma velha senhora de 89 anos que está fazendo aniversário. Então, os filhos dela, junto a Zilda, que é uma mulher que vai cuidar da senhora, eles vão se reunir para comemorar o seu aniversário. Só que no decorrer do conto, você percebe que se trata de uma família muito desunida. Por exemplo, cada filho vai morar em uma cidade diferente e eles não vão ter muito contato entre si, muito menos com a Anita, que eles só vão visitar uma vez ao ano. Então, durante o aniversário, a Dona Anita vai perceber que cada um ali está mais por mera obrigação e que a festa foi mais uma forma de camuflar realmente o desprezo que eles têm com a velha. Então, nesse momento, quando todos vão se reunir à mesa e começar a conversar, a Dona Anita vai começar a ter reflexões sobre como as interações sociais que estão acontecendo ali são muito baseadas na falsidade. Na verdade, todo mundo quer ir embora e seguir com a sua vida. Tratam aquilo como uma obrigação. E aí, isso vai começar a indignar ela, deixar ela com repúdio dos filhos, até que um momento, como uma forma de mostrar essa aversão, essa indignação, ela vai cuspir no chão.
E aí, nesse momento, os filhos vão ficar um pouco perdidos, né, com o comportamento dela, e a festa vai começar só a piorar daí em diante. E aí vai continuar a festa até que cada um começa a falar que tem que ir embora e todos vão para sua casa e terminam falando para a mãe até ano que vem a gente volta aqui. E aí, a partir daí, sozinha, a dona Anitta vai começar a refletir sobre a sua própria família, esse desprezo, a desunião da família, e vai pensar sobre como talvez ela não vai estar ali mais no próximo ano, e como a morte é a única coisa que resta para ela. Bom, para essa segunda parte do trabalho, nós deveríamos escolher algum tema que complete a frase o modernismo, Clarice Lispector e algum assunto de nossa escolha. Bom, para isso vamos falar do modernismo, Clarice Lispector e a mulher na literatura brasileira. Bom, primeiramente eu vou justificar a escolha do nosso tema. A Clarice Lispector, como toda boa modernista, ela vai trazer várias inovações para a literatura da época. Bom, uma característica que vai se destacar nas obras de Clarice Lispector é que grande parte delas vão se passar no imaginário, dentro da cabeça do seu protagonista. Vai ser uma obra muito introspectiva e intimista. Como consequência disso, isso vai possibilitar que Clarice faça várias críticas e reflexões sobre a sociedade de sua época. E uma característica que se faz muito presente em toda a sua obra é a questão da representação da mulher na literatura brasileira, ou a falta dela. Além disso, além de ser um assunto muito recorrente em toda a literatura da Clarice Lispector, é uma temática que está se fazendo muito recorrente na própria sociedade atual. É um tema que está ganhando cada vez mais espaço e é por isso que a gente decidiu falar sobre ele. Agora eu vou falar um pouco de como a temática da mulher na literatura brasileira se encaixa nas obras de Clarice Lispector, principalmente nas obras escolhidas por nós. A Clarice Lispector ela vai inovar a mulher na literatura, ao quebrar principalmente a ideia de que a mulher era um personagem plano e que poderia ser retratada só de duas formas. A mulher, basicamente, de contexto geral, era retratada como pura, virgem e com uma ideia de submissão. Ou ela era retratada como adúltera, prostituta e com a ideia de muito ligada aos prazeres carnais. Então, Clarice Lispector passa a retratar a mulher com mais profundidade, tirando assim a mulher que tinha um ideal de segundo plano, fazendo com que ela possa se tornar um personagem principal de grande importância. Trazendo a temática para o livro Perto do Coração Selvagem, nós temos um encontro de Lídia e Joana. Lídia e Joana são retratadas como extremos opostos. Joana traz a figura de mulher forte, brava e totalmente independente. Lídia já é retratada como uma mulher doce, uma mulher que é submissa. No conto, nós temos principalmente a divergência entre as duas. E no final do livro a gente até percebe que a autora ela demonstra essa situação. Ela mostra o encontro do passado da literatura, que seria uma mulher, basicamente, de forma geral, retratada como submissa, como uma mulher pura, e como o futuro da literatura, que seria uma mulher forte, uma mulher independente e uma mulher como personagem principal. Bom, analisando o panorama mais geral dessa temática, a gente pode dizer que durante a literatura brasileira você teve muito mais autores masculinos do que femininos. Isso pode ser explicado porque existe uma crença de que a qualidade de uma obra, as temáticas abordadas e como elas eram abordadas no livro podiam ser previstos só pelo autor, se ele era um homem ou uma mulher. Algo que a própria Clarice vai criticar no seu livro Hora da Estrela, quando ela fala que uma mulher ela retrataria de um fato de forma mais piegas e emotiva. Como uma consequência disso, você vai ter as mulheres retratadas de forma muito mais plana, justamente porque você tem uma predominância de autores masculinos. Esse tema foi muito discutido a partir do modernismo. E com isso, hoje nós vemos que não há uma distinção entre homem e mulher na literatura. Ambos são igualmente capazes de produzir uma obra de tamanha qualidade. Aproveitando o tema, nós selecionamos algumas escritoras. Não que sejam as mais importantes, mas são as que a gente mais admira. Bom, a primeira vai ser Carolina de Jesus, que ela começou a escrever mais ou menos na época em que Clarice Lispector já tinha grande importância. E ela se destacou porque, apesar dela ser, além dela ser mulher, ela era negra e morava na favela. Ou seja, grande parte da população não acreditava que ela tinha o potencial para escrever livros. Apesar disso, o seu primeiro e mais importante livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada,
teve muito sucesso. Além disso, temos Ana Lins dos Guimarães, que usava o pseudônimo de Cora Coralina, que era uma menina que desde criança era apaixonada pela literatura e morava no interior. Cora Coralina tem diversos livros de poemas e é muito famosa, principalmente em Goiás. Outro nome muito importante também é Cecília Meirelles, que participou do modernismo no Brasil e publicou vários poemas, dentre os quais os mais conhecidos são O Motivo, Canção e O Retrato. E por fim, temos Ana Cristina César, que é enquadrada na questão do mimeógrafo dos anos de 1970. Ela também é encontrada e enquadrada na poesia marginal. O que escolhemos foi a questão número 39 do ano de 2016. O texto 1 é a imagem de uma mulher vestida de astronauta e segurando um produto de limpeza. A legenda para esta imagem é: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra letra A, elitização da carreira científica. Letra B, qualificação da atividade doméstica. Letra C, ambição de indústrias patrocinadoras. Letra D, manutenção de estereotipos de gênero. E letra E, equiparação de papéis nas relações familiares. A resposta correta é a letra D, manutenção de estereotipos de gênero. Porque assim como as escritoras da época, as astronautas também sofreram esse preconceito de que as mulheres não poderiam realizar certas funções e que somente homens seriam adequados. O estereotipo de que a mulher serve somente para tarefas domésticas, como retratado no texto 1. Hoje, grandes passos já foram dados para acabar com esse pensamento. Porém, como podemos ver no texto 2, ainda há um grande caminho a ser percorrido.